na altura natural, não houve nenhuma negociação sequer sobre a revisão constitucional, não houve nenhum entendimento sobre isso. Nós não estamos na fase de fazer um projeto que compromete até ao fim do ano a levar o Parlamento a iniciar o constitucional do país. Tenho 33 anos depois. Novas pistas, testemunhas inéditas. Uma pessoa não pode respeito. Eu acredito que seria. Novos dados sobre a identidade dos escritadores de Lisboa. Mais um problema que se levanta. E agora? Agora sabemos quem é. E agora o que é que fazer? Casos de polícia. Hoje, no Jornal da Noite. Portugal joga com o México na madrugada de sábado para domingo. É um jogo de preparação para o campeonato. Estágio aqui no México, junto ao mar, com calor e umidade, tal como vai acontecer em Miami. E o jogo nos Estados Unidos, de dia 31, vai ser num estádio fechado, com temperatura de 20 graus e relva de inverno, tal como irá acontecer em Houston, no Mundial. Tudo testado ao pormenor. Por exemplo, mais próximo daquilo que podemos apanhar no Mundial, tanto o clima, o ambiente, como o fuso horário. Acho que sim, dá para ver, dá para nos testarmos, ver como é que nos adaptamos ao clima e essas questões todas. Olá, boa tarde pessoal. Vou fazer mais um compassozinho de espera. Desculpa. Logo agora, soluço. Olá, boa tarde pessoal, espero que todos estejam bem, estou novamente aqui com vocês, não é? Mais um assunto importante, não só para as mulheres, mas também para os homens. Eu sei que nunca é demais falarmos ou comentarmos sobre esses assuntos, Nunca é demais nós falarmos sobre esses assuntos, não importa em que ponto do mundo tu te encontrares
O que importa aqui é nós trazermos aqui temas estes que nos chamam a atenção. Este é um caso que tem estado, não é, a ser acompanhado diante das autoridades essas brasileiras, mas não deixa de estar também, não é, a público. Quando se toca em assuntos como estes, quando já vem a público, é claro que todos nós devemos falar sobre esses crimes. Crimes esses que destroem famílias. Isto são crimes esses que muitas das vezes as pessoas não têm coragem de debater ou não têm coragem de falar, não é? E também tem sido um tema quase tabu para a sociedade. Parece que não. Estes temas são falados, são debatidos muitas das vezes também, não é, em debates esses quinzenais, em determinadas assembleias, em determinados países, mas muitas das vezes, não é, passa despercebido por ser, não é, crimes esses cometidos contra a mulher. O que eu quero dizer é que, diante desse contexto sobre violência doméstica, não existe só mulheres, existem também homens. Mas os casos que eu tenho acompanhado aqui ultimamente são mais de homens para mulheres, não de mulheres para homens. E quando se trata já de uma mulher para com homem, é porque também esta mulher já tem passado por muitas situações e já teria recorrido em algumas instituições, né? Já teria feito denúncias, né? E muitas das vezes essas mulheres são obrigadas então a mudarem de endereço, porque a justiça, não é, muitas das vezes abandona essas mulheres. Mas hoje estamos aqui a falar de dois casos, onde por sua vez também vou anexar mais um caso que está nesse exato momento a ser acompanhado também aqui, não é, em termos esses de investigação, de um ex-militar ou um ex-polícia francês que por sua vez, não é, teria já cometido muitos crimes na França e resolveu então fugir para Portugal e teve a viver aqui em Portugal, não é, numa determinada aldeia com duas crianças e a sua esposa, não é? E diante desta fuga, não é? Este mesmo senhor também que foi ex-militar ou ex-polícia na França, não é? Teve que cometer dois crimes esses contra, não é, a sua esposa e também contra a ex-mulher. A ex-mulher, porque são dois crimes cometidos. Para além de cometer esses dois crimes, este mesmo indivíduo teria na sua posse as duas crianças e foi através, né, de uma dessas crianças que a polícia conseguiu chegar até onde foram enterrados os corpos dessas mulheres. Nós estamos a falar de um ex-polícia, um ex-militar, não é, na França, que teria já cometido vários crimes na França, então resolveu, não é, se refugiar aqui no território português, não é? É só para dizer que este é um assunto que está a ser acompanhado ainda, não é? O senhor já tem estado a fazer presença no tribunal, não é? E que essas duas crianças que se encontravam também, não é, na sua responsabilidade, essas duas crianças foram desretiradas. Nesse exato momento, essas crianças já se encontram em abrigos.
Abrigos esses, não é, onde essas crianças encontraram, não é, encontraram aqui um lar, que eu posso dizer que é um lar, porque estando com esse indivíduo, né, mostra claramente que este indivíduo, não é, metia também em causa, não é, a sanidade mental das próprias crianças, né? Um ex-militar. Muitas das vezes esses crimes têm sido cometidos por pessoas até que conhecem, não é, que estudaram sobre as leis essas sobre a proteção, não é, a proteção da família, não é, e muitas das vezes são essas figuras que têm cometido muitos crimes, não é? Este é um assunto que nos chama atenção, principalmente me chama atenção porque eu tenho acompanhado várias situações aqui, por isso é que eu tenho feito aqui algumas publicações. Há momentos que eu vou estar a fazer lives, mas há momentos que eu vou estar só a partilhar a fotografia, não é? Mas também apresentando aqui o meu descontentamento com relação, não é, a minha desilusão com relação em que a forma em que muitas das vezes a justiça, não é, tem falhado, não é, junto desses crimes. Nós estamos a falar até de pessoas essas que deveriam, não é, proteger a mulher, não é? Nós estamos a falar de pessoas essas que estão em determinadas instituições, não é, e que por sua vez abusam, não é, pela condição, muitas das vezes, que eles se encontram e acabam por confundir a patente, não é, no seu trabalho e a patente em casa, não é? Vamos já entrar aqui também, não é? Sem esquecer aqui que esta é uma live que também dou abertura para aquelas pessoas que queiram participar, que queiram dar o seu parecer, não é, com relação a esses crimes, não é? São crimes esses que têm estado a piorar, a aumentar, não é? O que eu me lembro aqui, bem há 2 meses atrás, ou 1 mês atrás, eu teria feito uma pequena investigação com relação aos números do feminicídio contra a mulher, né? Quem quiser também acompanhar, não é, sobre essa estatística, está também em algumas publicações minhas no meu Facebook, Luísa Francisco, mas também está no meu canal YouTuber, também Luísa Francisco. Eu faço, não é, questão sempre de escrever para que então as pessoas possam, não é, ler, não é, aquilo que eu trago aqui diante das redes sociais. É um assunto que nos chama a atenção, é um assunto que carece da atenção de todos, da sociedade em primeiro lugar, porque muitas das vezes também é a sociedade, né, que muitas das vezes condena, é a mesma sociedade que tem tendência sempre de normalizar quando se trata, não é, destes crimes contra a violência doméstica, contra o feminicídio, contra a violência essa obstetra, não é? Isto são casos esses que eu trouxe aqui para ver se eu consigo mais ou menos também alertar certas mulheres, não é? Que muitas das vezes, quando se toca, não é, em crimes esses sobre violência doméstica, muitas das vezes as mulheres, né, se calam com medo, com vergonha, muitas das vezes com vergonha, não é? Mas não podemos normalizar, não é, estes casos. É um crime público quando se trata de violência doméstica, não é, feminicídio, não é, quando se trata de violência de obstetrícia, também é um crime esse público punido pela lei. Então, nós temos que começar a mudar a nossa consciência, a mudar a nossa forma de olhar, não é?
mudar a nossa forma de falar sobre esses casos abertamente, porque até então ainda, não é, diante desses casos existe aqui um tabu tremendo, por isso é que eu falo muito sobre o tabu e o preconceito, né? Mas nós aqui vamos tentar mais ou menos falar, não é, sem tabus e sem preconceito, não é? Porque até então nós estamos a falar aqui de um coronel, não é? Um coronel militar também aqui, para aquelas pessoas que têm acompanhado muitas das vezes os programas esses de televisão, não só de televisão, não é? Mas também programas esses de plataformas, não é? É onde nós conseguimos também, não é, fazer esse tipo de análise, não é? Até que ponto nós chegamos. Antes de eu entrar aqui, eu quero também partilhar aqui mais uma outra fotografia, não é? Mais uma outra fotografia que também de uma mulher que, não é, sofreu durante o parto, violência, não é? Sofreu de tal forma que até então chegou ao ponto da primeira dama do Congo, não é, meter a sua mão. Isto sim é que deveria ser feito, porque nós estamos a falar de violência dentro dos hospitais e muitas das vezes as pessoas também têm tendência de esconder. As pessoas acham que é normal. Quando recebemos uma grávida, não é, que vai em busca, não é, de atendimento ou de socorro, não é, muitas das vezes as pessoas têm tendência de normalizar, achando que aqueles gritos, não é, que as enfermeiras dão, aqueles gritos que as médicas dão, não é, ou aqueles gritos que o enfermeiro dá, ou que a auxiliar dá, é normal. Não é normal, não é? Não é normal. Nós não podemos tolerar esse tipo de atitudes. Não é? É um caso que também carece de atenção, até deveria ser debatido aqui em várias plataformas aqui, não é, por mulheres, porque é um assunto que tem a ver também com mulheres e também tem a ver com aqueles que se dizem não é, que se dizem pastores, que se dizem profetas, não é? Então é neste caso nós estamos a falar de um colega, não é, desse pessoal que por sua vez tem duas, não é, tem duas profissões, não é? Não sei se é mesmo médico, se é só apenas enfermeiro e que faz trabalho esse de obstetra, não sei, não é? Quando nós falamos sobre a violência doméstica, também é sobre esses casos, né? Deixa-me só partilhar aqui e também para que as pessoas então possam saber, porque não é tanto quanto a violência doméstica, violência, não é, contra a mulher dentro de uma maternidade, que é violência essa obstetrícia, não é? Tanto quanto o feminicídio, não é? Todos esses crimes andam juntos, não é? A violência, não é, doméstica gera feminicídio muitas das vezes, não é? Vou só partilhar aqui mais um bocadinho esta foto para trouxe cá este tema. É um tema que não é, deveria ser debatido aqui na íntegra, não é, diante das redes sociais também, para que essas redes sociais possam ter voz, não é, até mesmo chegar, não é, aos políticos, para que eles possam debater sobre esses assuntos, porque muitas das vezes os políticos não são tidos nem achados, não é? Eu quero dizer que, não é, cá nesta live está aberta os comentários, fora, não é, os comentários esses faltador de respeitos, não é? E quem quiser também participar é só fazer o pedido, que eu vou fazer questão então de fazer subir a pessoa. Temos aqui duas figuras, uma rosa e uma azul, para que então vocês possam fazer o pedido para participar nesta live. A minha live é livre, não é? As pessoas, quando tiverem a certeza que querem participar ou querem
subido, não é? Terão o vosso tempo para dar o vosso ponto de vista, como sempre, com respeito, não é? Com respeito. Nós temos aqui, é aquilo que eu já disse, é aquilo que eu já disse, quem quiser participar é só fazer o pedido, quem quiser também dar a sua opinião com base a comentário, também podem dar os vossos comentários aqui, que é importante, não é? Eu sei que estes assuntos, não é, de violência doméstica, feminicídio, tem sido um tabu total, por isso é que muitas das vezes esses casos não se debatem, não é, em plenos debates políticos. Muitas das vezes os assuntos, não é, muitas das vezes são deixados para trás. Quando nós falamos sobre a violência contra a mulher, quando nós falamos sobre o feminicídio, não é? Quando nós falamos sobre a perseguição, muitas das vezes também, não é, tem havido perseguição, não é? E que muitas dessas mulheres são obrigadas a fugirem, a mudarem de endereço por medo, porque a justiça, não é, acaba por proteger os agressores, porque nós estamos a falar, não é, de crimes estes não reversíveis. Nós estamos a falar de crimes esses que faz com que, não é, a mulher perde a sua vida. Nós, quando falamos sobre a violência doméstica, nós estamos a falar também, não é, da criança no seio desta família. Porque ao mesmo tempo, quando uma mãe sofre violência, não é, automaticamente também essa criança também, não é, está a sofrer a mesma violência que a mãe, né? Por isso é que nós falamos sobre termos cuidado quando, não é, quando se está a passar por essas situações. O melhor mesmo é, não é, pegar a criança e distanciar um bocadinho a criança, não é? Muitas das vezes as pessoas, não é, não falam quando acontecem essas situações, né? A mulher guarda para si mesma, com medo, com receio, com vergonha, não é? Com vergonha dos vizinhos, com vergonha da família, não é? E muitas das vezes também a pessoa, não é, acaba por estar em uma dependência. Mas essa é uma outra foto, não é, do obstetra, não sei se é obstetra, se é enfermeiro, não é, no Congo, não é, que por sua vez teria, não é, estado no momento esse do parto de uma mulher, não é, onde por sua vez teria feito, não é, como é que eu posso dizer, como é que se diz, né, teria feito a cisão, não é, de modo esse fria, não é, a sangue frio, como dizem, não é? Então a maior atenção à forma em que nós temos estado em determinados hospitais. Não se calem quando, não é, tiverem a passar por essas situações, não é, não se calem, denunciem, mesmo que não haja, não é, uma forma de comprovar, mas, não é, dirija-se a uma esquadra, não é, faça a denúncia, peça um livro de reclamação, não é, informem, não é, as autoridades, para que os mesmos então possam tomar as devidas providências com relação a esse crime, porque é um crime público, não é? É um crime público, não é? Muitas das vezes, não é? Muitas das vezes as mulheres passam por isso, mas não conseguem denunciar, não é? Quero eu dizer que isto não é, só mostra o quanto muitos deles estão ali em determinadas empresas somente para, não é, receberem um salário, não é? Muitas das vezes esses profissionais não trabalham com amor, não é? Porque para estar ali
não é, deve saber se, não é, lidar com o público, não é? Por isso é que nós costumamos a dizer, não é, a pessoa quando se compromete a trabalhar para o público, esta pessoa automaticamente tem que, não é, passar por uma formação essa adequada para que então, não é, a figura possa, não é, aprender a lidar com a pressão, possa lidar com, não é, diferenciar das pessoas, porque quando nós olhamos para a realidade, não é, da maternidade, a mulher não é igual no seu momento de dar à luz. As mulheres não são iguais, cada um tem a sua particularidade, não é? Cada um, não é, tem uma forma de sentir a dor, não é? Mas é preciso que haja profissionais esses preparados para lidar então com os casos ou com, não é, estas mulheres quando recorrem a essas maternidades. Nós estamos a falar, não é, de um senhor que se diz até pastor, não é? Não sei se é pastor ou é um demônio, não é? Porque é isso mesmo que eu devo considerá-lo, não é? Um demônio, não é um pastor, não é um homem de Deus, porque muitas das vezes nós temos nos deparado aqui com vários que se dizem aqui nas redes sociais homens de Deus e acabam por apresentar outro lado, não é, obscuro, né? Pastores esses mal criados, pastores esses mal intencionados, profetas esses que desrespeitam totalmente as mulheres e também acaba por ter ainda mulheres que, não é, aplaudem esse tipo de comportamento. É a sociedade que deve moldar essas figuras, não é? Nós não devemos nos moldar a essas pessoas, né? Porque elas não têm a capacidade, né, de nos moldar. Então somos nós as mulheres, né, do mesmo jeito que nós tivemos a capacidade de gerar, não é, esses imbecis, não é, esses homens, é do mesmo jeito que a gente também deve ter a capacidade de trazermos aqui debates esses que possam consciencializar, não é, essas figuras, sem medo, sem receio. Não posso falar desta figura porque essa figura tem uma linguagem, um linguajar, não é, de macriadez. Não, nós temos que mostrar claramente, não é, que nós estamos aqui para mudar esse tipo de situação. Porque quando se trata de uma mulher, não é, muitas das vezes essas figuras acham que a mulher foi feita, não é, para ser escrava do homem. A mulher foi feita para obedecer até nos momentos esses de dor. A mulher nasceu para, não é, ser apedrejada. A mulher nasceu para ser morta. Muitas das vezes, não é, é isso que passa na cabeça de muitos, né? Não, a mulher nasceu, aqueles discursos de sempre, não é? Aqueles discursos de sempre. A mulher nasceu simplesmente para dar luz e para, não é, ser como empregada doméstica, não é? Ou então ser dona de casa. É da forma que esses certos indivíduos, não é, têm dito, não é, diante do seu posicionamento. E muitos deles também, não é? Muitos deles também têm levado, não é, esta retórica dentro das igrejas, não é? Há tempos atrás teria acompanhado aqui um dos que se diz pastor numa determinada igreja, não é, a ensinar, não é, as suas ovelhas que quando o marido chega do trabalho, não é, a mulher automaticamente deve receber o marido, não é? E quando notar que o marido está nervoso ou está rabugento, ou sei lá com que coisa for, não é? A mulher automaticamente deve ajoelhar à frente do marido, não é, só para acalmar esse marido. Eu pergunto a todos vocês, homens, não é? E quando se toca, não é, no caso de uma mulher, não é? Olhando aqui para a realidade de hoje, não é? A realidade de hoje em dia a mulher também trabalha fora. E ao mesmo tempo a mulher trabalha fora e ao mesmo tempo a mulher trabalha em casa, não é? De tal modo que o homem sai de manhã, não é, para o trabalho, é de tal modo que a mulher também sai de manhã para o trabalho, não é? A única diferença que existe aqui é que a mulher, quando sai do trabalho, não é,
fora, não é? Chega em casa, a mulher automaticamente continua a trabalhar, né? Continua a trabalhar, fazer o jantar, tratar das crianças, comer as crianças, arrumar as coisas que ficaram de manhã fora do lugar, não é? E quando nós olhamos para a realidade do homem, o que o homem faz depois de chegar em casa? Simplesmente chega em casa, pôs a pasta, vai à casa de banho, toma banho e senta no sofá com o seu telefone, não é? Nós temos que mudar também um bocadito aqui a consciência, não é? A consciência, educar a essas figuras que dizer que a mulher não nasceu para ser, não é, uma escrava de casa, mas sim nasceu para ser uma parceira. E muitas das vezes certos homens confundem, né? Ah, não, a mulher nasceu para isso, a mulher nasceu para arrumar a casa, a mulher nasceu para sentir dor, a mulher nasceu para dar luz, a mulher nasceu, esse é o teu dever, o bebê se está a chorar, não é? Não tem nada a ver com o homem, não é? São essas coisas que nós, as mulheres, devemos mudar também a consciência, não é? De muitos homens aqui, porque estão equivocados, não é? Com a situação que tem havido ultimamente. Nós estamos a falar de violência doméstica, violência gera violência, violência gera feminicídio, gera violência, gera perseguição, violência gera, não é, uma família, não é, destruída. Então é nesse contexto. E quando nós olhamos aqui na realidade, não é, eu quando me deparei aqui com o vídeo, não é, com o vídeo desta senhora aos gritos, não é, a pedir com que o senhor parasse, não é? Porque se irem visitar os vídeos da senhora, não é, vão encontrar exatamente, não é, este senhor a porradar, não é, a mulher, não é, no momento esse do parto, não é? Vão encontrar este homem a cometer violência esta contra a mulher dentro de uma maternidade, né? Eu pergunto que a este senhor ou a vários homens que vão se deparando com este vídeo, com esta figura ou com essa imagem, né? O que te veio no teu pensamento? O que você tem a dizer com relação à atitude ou ao comportamento desta figura? Não é? Este homem agiu bem? Será que ele tinha o poder, não é, de maltratar a mulher de alguém, não é? Será que, não é, esta figura, não é, tem o direito, não é, de agredir uma mulher dentro da maternidade? São por essas coisas que nós vamos estar aqui, não é? Quando nós falamos sobre as redes sociais servem para isso. As redes sociais devem servir também para darmos o grito, não é? O grito de alerta, não é? Contra a violência doméstica, contra o feminicídio, contra, não é? Contra, muitas das vezes, não é, o abuso sexual, porque dentro desse processo da violência doméstica também gera abuso e agressão sexual, não é? Quando nós olhamos a esses senhores, não é? O que é que nós devemos fazer, né? Sabemos nós que este caso já está a ser tratado, não é, diante das autoridades essas do Congo, não é, graças também ao posicionamento da primeira dama, não é, da República daquele país, que por sua vez teria, não é, dado o seu posicionamento, e que esta mulher já foi retirada daquele sítio para então ser evacuada para um outro sítio para ser bem acompanhado, não é? E muitas das vezes as colegas que trabalham juntamente com essas figuras não denunciam porque por medo, não denunciam para não perderem o trabalho, né?
E é tão triste quando nós acompanhamos essas situações. Há mulheres no meio que deveriam fazer alguma coisa, né? Naquele momento, não é? É um momento, não é, é um momento que deveria ser respeitado, não é? É uma mãe que, por sua vez, foi ter o seu bebê, que esperava ser acarinhada, que esperava ser agraciada, que esperava não é, de ser respeitada, não é? E não é, foi desrespeitada de tal forma, não é? Não basta só nós trazermos aqui para partilhar, não é? Nós temos que falar, trazer aqui o nosso ponto de vista com relação a isso, não é? E muitas das vezes a justiça tem falhado nesses casos. Quem sofre aqui é a vítima, né? E muitas das vezes a justiça acaba por proteger, não é, esses criminosos, porque devem ser considerados sim criminosos, porque são criminosos. Alguém que não é, alguém que pega uma mulher, não é, um cão qualquer, não é, que se acha dono, não é, e se atreve a pegar uma mulher em momento esse do parto, não é, e agredir como se fosse, não é, uma bola, não é, nós devemos sim considerar um criminoso, porque é um criminoso. Ali não estava só meter em perigo a vida da mãe, mas também acabou por meter em perigo a vida da criança. Suponhamos que acontecia ali alguma coisa, não é? Pós aquela agressão, não é? Uma hemorragia interna, não é? Como é que ficava a criança? A criança ficava órfã, não é? De quem é a responsabilidade, não é? A responsabilidade também é do Estado, não é? É da responsabilidade do governo, não é? Analisada, não é? E levar esses senhores à barra do tribunal, quiçá mesmo cadeia, né? Porque essas pessoas não podem achar que, não é, são os detentores de tudo. Essas figuras não podem achar que são os donos, não é, os senhores donos, não é, das mulheres, e que as mulheres devem automaticamente obedecer por ele ser um homem, né? Então tem que haver respeito entre ambas as partes. Eu pergunto a esse senhor, será que esse senhor não tem mulher? Será que esse senhor gostaria que a mulher dele tivesse que passar pela mesma situação, apainhando como se fosse, não é, como se fosse esposa dele? Não é? Esse senhor gostaria, não é, que o marido da paciente viesse, não é, tocar na cara da esposa dele? É claro que não, ele não admitia. Por isso que eu fiz questão muitas das vezes de me questionar, será que esta paciente não tem marido? Onde é que está o marido dessa senhora? Né? E muitas das vezes certos esposos acabam por aceitar, por ser uma figura, não é, uma figura que se diz figura essa de respeito, como muitos, não é? Como muitos vão dizendo ali que ele antes de ser médico, não sei se é médico ou é enfermeiro obstetra, não é? Ele é pastor. Eu pergunto, não é? Eu pergunto a sociedade, será que, não é, será que esta figura tem o direito de fazer aquilo, de cometer aquele crime, não é, dentro de uma maternidade, né? Vê-se logo, não é, como é que ele trata as suas ovelhas. Se dentro de uma maternidade ele usa o status social da posição, não é? O que será das suas ovelhas dentro da igreja? Não é? O que será? Como é que ele tem feito, não é, as suas ovelhas? Tem agido da mesma forma. Então é nesse contexto nós temos que prestar atenção. Quem são essas pessoas? Não é? Quem são essas pessoas? Nós temos que prestar atenção. Eu sei que o mundo está mal e as pessoas não é, as pessoas têm tendência, não é, de se refugiar em qualquer igreja, não é,
depositarem a sua certeza em figuras como estas, como por exemplo em busca de solução, ou em busca de tratamento, de riqueza, de marido, de tudo mais alguma coisa, não é? Nós perdemos, não é? Nós temos perdido o norte muitas das vezes. Essas figuras, não é? Perdem o norte quando nós depositamos toda a nossa certeza no indivíduo que a gente não conhece, por ser pastor, por ser, não é, como é que se diz, por ser profeta, não é? Nós temos que pesquisar, por isso é que nos anos atrás, não é, quando se tratava de alguém que tivesse que estar em frente ou a dirigir alguma igreja, não é, obrigatoriamente essa pessoa tinha que, não é, ter formação essa de teologia, não é? A pessoa tinha que saber exatamente, não é? Até onde, não é? Ou tinha que saber, não é, sobre a preparação desse indivíduo, como é que ele poderá lidar com, não é, com as ovelhas, não é? E muitas das vezes nós, não é, cometemos muitos erros, não é? Cometemos muitos erros quando eu analiso aqui várias lives de pouca vergonha, falta de respeito, não é? Homens que se dizem homens de Deus, profetas, a preferirem palavras essas obscenas, gesticulando, não é? Os órgãos genitais das mulheres, ofendendo a mulher, quando principalmente a pessoa não deixa uma duvidazinha aí com relação ao seu trabalho, não é? As pessoas têm que começar a aprender, não é, a fazer uma pesquisa. Quem são esses? De onde é que eles vieram? Não é? Onde é que eles atuam? Não é? Onde é que essas pessoas tiveram a sua formação? Hoje em dia, a partir das redes sociais, nós conseguimos chegar até, não é, a essas investigações. É fácil, não é, nós sabermos, não é, quem são essas figuras, não é? Será que essa figura está preparada para lidar com o público? Será que essa figura está preparada para lidar com as críticas? Será que essa figura está preparada para lidar ou para receber um não? E que muitas das vezes, não é? Muitas das vezes, esses tais profetas e pastores vêm aqui nas redes sociais e quando a pessoa, muitas das vezes, apresenta aqui uma pequena dúvida, não é? Eles têm tendência de ofender, não é? Ofender a mulher. Por quê? Porque eles não estão preparados para isso. Ultimamente, esses pastores, estas figuras que se dizem profetas, não é? Usam da Bíblia para fazer negócio, não é? De tal modo este senhor usou do seu, não é, do seu status social para, não é, oprimir as pessoas, para cometer esses crimes, porque é um crime público. Nós não podemos normalizar esse tipo de situação, não é? Nós estamos a falar aqui, não é, desta figura que se diz pastor e ao mesmo tempo diga-se que é um médico, não é? O porquê que eu trouxe cá esse caso? Porque são N situações que têm vindo a acontecer. Quem já passou por isso, que já teve um familiar que morreu na mão de imbecis como esse, consegue muito bem, não é, chegar aqui às redes sociais e posicionar-se perante esses crimes, não é? E muitas das vezes é a mesma sociedade, não é, que protege e é a mesma sociedade que, não é, que condena. Quando se trata de uma mulher, não é? Quando se trata do criminoso, muitas das vezes esse criminoso é aplaudido, esse criminoso é protegido, não é? É aquilo que eu tenho visto, não é? Muitas das vezes, quando se trata desses crimes, essas pessoas não são punidos, né? Não são chamados. Muitas das vezes, não é, quem muda, não é, quem muda o seu endereço, não é, quem foge, não é, quem fica desprotegida, não é, são sempre, não é, as vítimas, e isso acontece, não é? Este é um assunto que carece mesmo de atenção, né? Um assunto que carece de debates, um assunto que carece
de muitas mulheres. Aqui sim é que, não é, as mulheres deveriam estar do lado, não é, desta mulher que sofreu, não é, agressão, que foi humilhada, não é, que foi destratada, não é. Este sim é o momento exato das mulheres estarem do lado desta mulher, né? Como outras também que eu tenho estado a acompanhar, ainda não consegui, não é, seguir mais ou menos, não é, a situação, não é? Como aquela empregada em Angola que, por sua vez, teria, não é, teria como é que eu vou dizer, teria exigido o seu salário e que depois, não é, o patrão arrastou-o das escadas para baixo como se fosse ele tinha razão, não é? Quer dizer, a vítima acaba por estar desprotegida, a vítima recorre a uma esquadra e é essa mesma esquadra que também abandona, não é, a vítima. Por isso é que deve haver aqui esquadras essas, não é, de mulheres que pudessem tratar devidamente desses casos, ainda mais quando se toca em feminicídio, ainda mais quando se toca em violência doméstica, ainda mais quando se toca, não é, ao abuso sexual, à agressão sexual, né? Eu não posso dizer que no Brasil não existe. No Brasil já existe essas quadras, não é delegadas, essas que não é, por sua vez, tratam desses assuntos, né? Ali já vou entrar, mas eu ainda estou aqui do lado desta senhora, não é? Desta senhora que é a nossa compatriota, não é? Que foi agredida de tal forma, foi humilhada, não é, numa das maternidades ou centro de sei lá, não é, no Congo, não é? Este é um tema, não é, que carece da atenção, não é, da sociedade, não é? Até que ponto é que essas figuras chegaram, não é? Eles usam e abusam, não é, como se são os donos do país ou são os donos das empresas, não é? O que eu apelo aqui é que a justiça, não é, seja aplicada devidamente, é que este senhor, não é, cumpra, não é, por ele ter cometido esse crime, porque é um crime, não só um crime contra a mulher, mas também, não é, mas também acabou por meter em perigo a própria criança, né? Porque é uma mulher que teve em momento esse de parto fresco, é uma mulher que estava não é, que estava a ser maltratada no momento do parto. Então nós precisamos deixar bem claro, né? Nós não podemos normalizar esse tipo de situações, né? Que é um crime, você mulher, não é, que tiver que se dirigir a um hospital, a um centro de saúde, não é? Se porventura tu tiveres tido a passar por essas situações, não tenha medo, denuncie, porque é um crime público, punido pela lei, não é? Quando se trata, não é? Quando se trata de agressão, não é, contra a mulher, quando se trata de violência, não é, doméstica, quando se trata de agressão sexual, abuso sexual contra a mulher, quando nós falamos sobre o abuso sexual contra a mulher, não é? Nós não podemos esquecer que também aqui está envolvido crianças, porque muitas das vezes as crianças estão no meio dessa confusão toda. Então vamos prestar bem atenção. Não importa em que país tu estiveres, o que importa aqui é nós darmos a nossa opinião, é emprestarmos aqui a nossa voz para que, não é, a justiça seja feita, é emprestarmos a nossa voz para que as autoridades então possam, não é, analisar, não é, essas leis, não é? É deste modo que nós vamos estar aqui. Por isso é que eu teria dito já que eu vou passar a estar aqui. Não importa se o caso é do Brasil, se o caso é da Angola, se o caso é de Moçambique, de Cabo Verde, se o caso, não é, ou o crime foi cometido por uma figura pública, não é, fuga de paternidade e por aí fora. Eu vou estar aqui para, não é, falar sobre o comportamento do indivíduo na sociedade.
este é o comportamento desse indivíduo, não é, que se diz alguém, não é, alguém que tem voz dentro de uma igreja, não é, que se diz formado para salvar a vida, não é? E este é o comportamento de muitos, por isso é que eu costumo dizer, né? Para além de ser formado em determinadas áreas, essas pessoas precisam ter uma formação de base ou uma formação básica para saber lidar com o público, para saber lidar com a atenção, para saber lidar, não é, com as frustrações, porque muitos desses funcionários, esses profissionais, levam as suas frustrações de casa, não é, do seu relacionamento dentro do espaço, não é, do espaço ou dentro das empresas. Por isso é que eu costumo dizer, quando eu saio da minha casa quando eu saio da minha casa para me dirigir no meu recinto de trabalho, eu devo automaticamente me desligar dos meus problemas de casa. Não devo levar esses problemas na empresa. E muitas das vezes esses funcionários não sabem separar as águas, né? As suas frustrações acabam por levar nas empresas, né? Mostra-se claramente que este indivíduo, não é, porque é assim que eu devo tratar, mostra-se claramente que esse indivíduo não está preparado. Esse indivíduo, não deveria estar, em espaços como estes, atendimento ao público, ou atender, pessoas que vão em busca de tratamento, ou então de socorro, Esse indivíduo não está preparado, A forma em que este indivíduo trata esta senhora, mostra claramente que na igreja também ele se comporta desta forma, Ele se comporta desta forma, por isso que nós estamos a ter ali pastores, esses que ligam para, quando o membro já não paga, como é que se diz, não dá o dízimo, eles automaticamente ligam diretamente à ovelha, dizer que você está em falta, já que tu não pagas o dízimo, então já não pisa na minha igreja, já confundem a igreja como deles, Já confunde as empresas ou o sítio onde eles trabalham como propriedade essa privada, Então nós temos que alertar muitas das vezes essas figuras, porque eles não estão ali para aproveitarem-se das pessoas mais fragilizadas, eles estão ali para nos servir, Já que eles escolheram essa profissão, ou escolheram ter estar em frente ou representarem as pessoas em termos desse religioso, eles estão aí para nos servir, Eles devem estar preparados para tudo o que vier, Não é achar que as igrejas, que as igrejas devem ser empresas essas particulares, ou vocês devem, não é acharem que as pessoas são um mero produto que vocês usam e abusam, como muitas das vezes tem se feito, Quando nós analisamos aqui nas redes sociais, uma vergonha autêntica, pastores mal criados, mal educados, despreparados, mal intencionados, matumbos, atrasados, E eles se acham que estão a representar alguma coisa, que eles são os fiéis intocáveis, que eles são os profetas intocáveis, os profetas que o público deve obedecer tudo aquilo que eles dizem, Falando dessa situação, eu também sou filha de um pastores dos tempos atrás, dos anos atrás, eu nunca vi a momento nenhum o meu pai a maltratar ou a exigir. O meu pai não teve esse poder todo, de dizer que os fiéis ou as pessoas devem, quando não se dá a esmola, o fiel não pisa na igreja, Meu pai não teve essa autoridade. Meu pai não estava ali para se servir. Meu pai estava ali para servir os fiéis. Por isso é que eu digo, até hoje, o meu pai é lembrado. Por quê? Porque foi um dos mestres, porque eles tratavam mesmo de mestre. Era uma pessoa que estava preparada para lidar com tudo que viesse. Era uma pessoa, que se preocupava com a vida ou com a situação,
das pessoas, como se fosse, não é, pessoas essas do mesmo sangue. Então, ultimamente, esses profetas, não é, esses profetas que aparecem aqui, não é, eles acham que não é, que aqui encontraram uma forma de controlar as suas empresas, é como se fossem empresas privadas. Eles acharam aqui um business. Então vamos prestar bem atenção. Vamos prestar bem atenção a quem nós devemos depositar a nossa fé. Eu sei que está difícil, eu sei que as pessoas estão desesperadamente à procura de cura, à procura de bom relacionamento, e naquele tempo, procura de bom relacionamento, a mulher tinha que estar preparada. Você não vai procurar um bom relacionamento e você não sabe fazer nada. Ou o homem vir despreparado e quer dizer, você é despreparado, não é? É descontrolado e queres uma mulher que se controla, uma mulher controlada, não é? Então é nesse contexto, não é? É neste contexto, neste caso, eu vou já pular para o outro, não é? Vou já pular para outro tema que eu também preciso de dar a minha opinião com base, não é? Este tema que é de feminicídio, não é? Um coronel militar brasileiro, não é? Que tem cometido muitos crimes antes dele chegar até ao ponto de cometer, não é, esse crime de feminicídio, não é? Acompanhei também o relato da sua filha, não é? Acompanhei o relato da sua filha. Aqui. Acompanhei, este é o coronel que eu estou a falar, um coronel, não é, que tem estado, não é, a ser falado, não é, em todas as páginas, plataformas do Brasil. Todas as televisões, não é, estão a falar desse caso. Estão a falar desse caso por quê? Porque é uma figura que deveria, não é, proteger a sua esposa. Essa é a esposa dele, não é? Esta senhora, não é? É a esposa que o mesmo acabou por tirar a vida dele, não é, por questões essas, não é, de ciúme, de posse, não é? E são essas figuras que ultimamente têm cometido vários crimes por ter ocupado um determinado cargo, pela patente que o mesmo tem, né? Pelo posicionamento que o mesmo tem, não é? Achando que, não é, a mulher deve ser tratada como uma espécie, não é, uma espécie de objeto, não é? Eu fiz questão até de publicar também aqui essa mesma fotografia, não é, aqui no TikTok, não é, para chamar a atenção à sociedade até que ponto é que se está a chegar quando se trata de abuso sexual, agressão sexual, não é, violência doméstica, feminicídio, até que ponto é que as pessoas estão a chegar. Falando nessa situação, também estou aqui a falar porque também tive, não é, um parente meu, não é, uma parente minha que passou também pela mesma situação, que o marido também, não é, o marido também teve o mesmo comportamento e também foi militar e também usou da sua farda para poder então, não é, eliminar, não é, a sua esposa. De tal modo aqui também esse senhor usou e abusou, não é, da patente que o mesmo tem. Quero já dizer desde já que ela, não é, por sua vez, tem uma patente rasa, como é que se chama? Como é que se diz? É subordinado dele, não é? Trabalhavam praticamente juntos e quando se tratava do destaque, não é, do destaque ou da saída das atividades da mulher, ela automaticamente não esquecia o seu trabalho e procurava controlar o movimento, não é, da senhora. Lembramos aqui que este senhor, antes desta senhora ser esposa dela, esse senhor já teria tido outros relacionamentos. Esse senhor já tem
a filha dela praticamente tem quase a idade, ou tem a mesma idade da esposa, não é? Da esposa atual que ela acabou de tirar da vida. E que essa filha, não é, deu o seu depoimento em determinadas televisões e canais, onde deixou claro que, não é, que o pai é uma pessoa, não é, muito perigosa, não é? Que esta mesma filha, por sua vez, como é que eu posso dizer? É uma filha que fez as suas escolhas, não é? Fez as suas escolhas, tem um relacionamento com uma pessoa, não é, do mesmo sexo, e que o pai automaticamente, o pai nunca aceitou o relacionamento da filha, o pai sempre perseguiu essa filha, não é, até o ponto da filha fugir e viver escondida, não é, por causa, não é, da atitude, do comportamento, não é, e da obsessão do pai, não é? Lembramos aqui que este senhor já teve outro relacionamento e este é um casamento atual com esta senhora. Se eu não me engano, eu teria acompanhado o casamento dessa senhora, mesmo não estando no país, eu acompanhei quando eles casaram, né? Ele mostrou-se ali muito, não é, muito afável, não é, no momento do casamento, mas que, não é, tem havido relatos depois não é, de terem casado, não é, no regresso para casa, não é, a mulher começou já a perceber-se de alguns sinais esses de posse, não é? Esta mulher, pelo visto, também já teria um outro relacionamento. E quando, não é, e quando a filha da mesma jovem viesse para casa, ou desta senhora viesse para casa, não é, a criança se apercebia, não é, e ficava no meio daquela tensão, não é? E quando a avó, que é a mãe desta senhora, vinha buscar a neta, a neta automaticamente contava na avó o que se passava, o que estava a passar naquela casa, né? E as famílias foram se apercebendo, né? Mas como ela também, não é, teve a mesma disciplina como militar, não é? Ela conseguia mais ou menos se manter, porque ela não era facilmente intimidada, porque eles tiveram a mesma disciplina militar, né? Mesmo ainda eu que não tive disciplina militar, mas tive ali algumas táticas aí, quando o meu marido era militar, não é? Eu conseguia mais ou menos também ter a mesma disciplina, não é? Então de tal modo, não é, ela manteve a sua disciplina. Mas, diante das suas atividades esses profissionais, não é, o marido cercava, sentia ciúme para tudo, não é? O marido usou da sua patente, não é? Dizia sempre à mulher, não é? A mulher não deveria trabalhar fora. O porquê que tu tens que trabalhar fora se eu te dou tudo? Eu faço de tudo para te dar, não é? Para te dar do bom, do melhor. O meu salário eu te dou mais de 3.000 para as compras, não é? Para casa, né? Tudo que tu quiseres eu te dou, não é? Mulher que trabalha fora, não é? E ele insinuava que a mulher não estava ali para se expor em frente de outros homens, não é? Desrespeitando totalmente a sua mulher, não é? Muitas das colegas dessa senhora já teriam se apercebido, não é, o quanto ele cercava a sua vítima, não é? Ele mostrava claramente que ele está ali, que ele manda, faz e desfaz, e ninguém dizia nada por ser um coronel, não é? Por ser um coronel, não é? E estes temas que nós devemos debater, não importa se o caso foi no Brasil, se o caso foi nos Estados Unidos, se o caso foi em Angola, se o caso foi em Moçambique, o que importa aqui é termos mais pessoas que possam, não é, falar sobre esses assuntos, não é? Já volto um bocadinho aqui. Chanceler alemão, não é? O ministro, não é? Não sei se é assim que eu posso chamar, o ministro da Alemanha, o chanceler alemão, não é?
ela alega que não é a maior parte dos crimes contra a violência contra a mulher, não é, ela associa aqui, não é, os crimes são cometidos pelos imigrantes. Elas não querem aceitar que é os próprios natos que cometem esses crimes. Por isso é que nós temos aqui o assunto, não é, também deste ex-militar ou ex-polícia francês que foi preso aqui, que matou a primeira mulher e matou a ex-mulher, não é? Graças ao filho de 15 anos que, não é, que mostrou para onde é que está enterrado os corpos, não é? E ao mesmo tempo, esse indivíduo comete dois crimes hediondos, não é? E tem estado fugido com duas crianças aqui em Portugal. Então, é por esses casos que eu falo sobre esses temas. Não importa o grau, não é, em que essas pessoas se encontram, como por exemplo o status social, se é famoso, não é famoso, se é político ou não é político, não importa. Nós temos que estar aqui, não é, a falar sobre esses casos para que então as leis possam mudar cada vez mais, porque essas leis têm sido leis essas, não é, muito vazias, não é? Nós precisamos que a lei não seja abrandada, não é? Muitas das vezes nós achamos que, não é, a mulher é a culpada. Não, muitas das vezes também, não é, também é a mesma sociedade que compactua, não é, com essas situações. Por isso é que se diz, não é, qualquer uma das pessoas podem automaticamente, quando se depararem, quando, não é, tiverem, não é, se deparado com situações como esta, denunciem, porque é crime esse público, violência doméstica, não é, a agressão sexual, não é? E, não é, muitas das vezes, não é, as pessoas calam-se com medo pelo posicionamento em que o sacana, não é, ocupa, não é? Tivemos aqui outras situações aqui, não é, por questões essas de posicionamento, como juízes abusam e abusam das suas esposas, não é? E quando chega no momento do julgamento, não é? Muitas das vezes é a vítima que sofre, é a vítima que deve automaticamente mudar de cidade para cidade, é a vítima que sai de casa, é a vítima que abandona o seu espaço com os seus filhos, não é? E ninguém diz nada, nem o Estado consegue encontrar formas de proteger essa mesma vítima. E nós estamos aqui, não é? Diante desse crime foi cometido, não é? Diante desse crime foi cometido, ele teve ali, não é? Teve ali a bolar esse crime muito bem, não é? Teve ali a bolar muito bem. A forma em que a esposa foi encontrada dentro de casa, não é? Deu a entender que ele teve ali a mudar um bocadinho o cenário do crime, por ser um coronel, não é? Por ter um amigo desembargador, não é? Fizeram questão de trazer esse desembargador dentro de casa, tentaram mais ou menos coagir ou ameaçar o outro tenente que por sua vez teria chegado no mesmo sítio para poder investigar ou então, não é, meter aqueles parâmetros um bocadinho de segurança, não é? Onde por sua vez ele usa o amigo como embargador e também usa da sua patente, não é? Para intimidar o outro que esteve a fazer e muito bem o seu trabalho, por eles terem uma amizade. Quer dizer, a vida da mulher ali não importa, não é? Com quem diz é apenas mais uma mulher, não é, insignificante ou sem significado, não é? O que importava ali, não é o tal desembargador e a própria figura, não é, arranjarem aí forma de, não é, de desviar ou de, não é, mudarem aquilo tudo, não é? Então é nesse contexto muitos desses senhores usam e abusam das suas patentes, usam e abusam, não é? E, não é, achando
porque eles são donos de tudo. Então é nesse contexto, não importa se o teu marido tem uma patente superior, não importa se o teu marido é presidente, não importa se o teu marido é ministro, não importa se o teu marido é líder de um partido, não importa se o teu marido é político, não importa, né, se o teu marido é famoso, se é figura pública, se tiver, não é, nessas condições, denunciem para que as coisas não sejam, não é, para que as coisas não venham a acontecer. É nesse contexto que devemos todos nós apelar às mulheres, e não só, e quando eu falo sobre violência, mas que também tem homens a passar por a mesma situação, não é? Eu não estou a dizer que é só as mulheres que passam por isso, mas também tem homens que passam por essas situações, e muitos deles também têm, não é, vergonha, têm dificuldade, não é, de denunciarem, porque é um crime este público, um crime, não é, que é punível, não é, na lei. Então é as pessoas que devem comunicar, é as pessoas que devem denunciar, tanto quanto você, parente, quando tiver a se deparar com essa situação ou desconfiar mesmo, né, deve sinalizar, né, para que as coisas não venham a acontecer, né, para que não seja tarde demais perdermos um parente, uma irmã, uma prima, uma sobrinha, não é? Eu sei que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade, não é? Olhando para a realidade desta mulher, não é? Desta militar, não é? Ela até não tinha assim dificuldades, porque até então, não é? Até então ela poderia mudar automaticamente, não é? Da casa deste criminoso para a sua casa, porque ela até teve, não é, tem condições, não é? Ela tem salário, ela construiu uma grande casa no terreno da mãe dela. Ela poderia muito bem, se a filha dela esteve lá, não é, na casa da mãe, ela também poderia automaticamente mudar-se, não é, para então, não é, voltar novamente no seio da família, né? Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de sair dali, não é? E acabam por se submeter, até mesmo chegar ao ponto de perderem, não é, as suas vidas. Nós estamos a falar de um senhor, não é, de um senhor que deveria, não é, manter o respeito, de um senhor que deveria proteger, não de um caçador, porque ele achou-se, não é, meteu-se no lugar de um caçador, caçar a sua vítima, não é? Quando nós olhamos para, não é, quando eu me deparei para o depoimento da filha, não é, mostrou-se claramente que o pai, não é, tem obsessão, o pai é prepotente, o pai, não é, quer dizer, se a filha conseguiu mudar, se a filha conseguiu fugir, não é? Fugir, mudar de bairro, não é? Mudar de endereço, não é? Mostra-se claramente que ela não consegue conviver com ninguém, ele tem ciúme de todos, ele não consegue, quando a mulher está no quartel, ele acha que a mulher está a exibir para todos, como ele diz, não é, nas suas mensagens, as mensagens todas que ele foi apagando, não é? A própria polícia conseguiu recuperar, não é, onde, não é, ele cercava de tal forma a mulher, não é, até o ponto no quartel do mesmo estado, não é, em serviço, e ela está em serviço, ele saía do seu espaço para espiar a mulher nas paredes, seguir com quem ela foi destacada, o que ela está a fazer, não é? Você não deveria estar ali, você deveria estar em casa, não é? Você até tem eu até tenho te sustentado, o meu salário serve, não é, para dar boa vida. É isso que muitas das vezes esses homens usam, não é? Usam, não é, de tal forma, e começam a perder o norte, não é? Quando nós falamos,
Este caso está a ser acompanhado, não é? Este caso está a ser acompanhado, não é? Esse caso, não é? Em termos esses de investigação, não é? As autoridades vão ter que voltar novamente, fazer novamente, não é? Fazer novamente, como é que você diz, investigação no sítio onde foi morta esta mulher, porque são obrigados novamente a voltar no sítio para então, não é? Diga-se que o mesmo também, não é, através da ajuda de outros colegas, não é? Ele fez de tudo para alterar todo o cenário de guerra, todo o cenário de guerra. Ele premeditou, ele preparou muito bem, porque nós temos ali também as imagens em que ela, quando desce para ir para o ginásio, ele desce, bem furioso atrás da mulher. Foi naquele momento em que ela teria resolvido então, matar a mulher. E para além dele, tirar a vida dessa mulher, ele fez questão de violar a mulher, agressão sexual, Por isso é que maior atenção quando nós estamos a trazer aqui esses casos, maior atenção, devemos sim ou não trazer esses casos aqui nas sociedades para serem debatidos, devemos sim trazer aqui esses casos, não, nós não podemos estar do lado de certas mulheres, porque há momentos que nós devemos estar, por esses casos, nós devemos estar sim do lado das mulheres. Como, por exemplo, aquela mulher que sofreu agressão dentro da maternidade, como desta senhora, um soldado, exemplar, um soldado que conseguiu, manter a sua profissionalidade, para além de ser uma esposa de um bandido, ela conseguiu mais ou menos, estar ali a fazer o seu trabalho, mostrar claramente que nem aquilo que muitas das vezes os homens dizem quando uma mulher é bem resolvida, uma mulher bem preparada, bem organizada, uma mulher formada, muitas das vezes também faz a diferença. Em termos desses profissional, é uma profissional que mostrou, a este bandido que nem sempre a mulher, quando trabalha fora, deve ser vista como alguém oferecida, como muitas das vezes no seu relato, ele tem dito, ou teria dito, que a mulher, quando saía de casa, a mulher ia, a mulher ia se exibir, em frente a outros homens, diminuir de todas as formas a própria mulher, É um homem possessivo, doente, podemos sim considerar, uma figura doente, porque quando alguém chega já até o ponto de controlar cerradamente, a sua esposa, até mesmo no sítio onde ela vai trabalhar, onde ela está, em frente aos amigos, nos ambientes dos amigos, sentir ciúme de todos, mais alguma coisa, não só ela sentia ciúme dos homens, dos colegas, mas também sentia ciúme das colegas meninas, E muitas das vezes essas colegas já alertavam também a colega que isto não é amor, é uma doença, Esta figura não deveria mais voltar, no seio da sociedade, porque é uma figura, que não merece, não merece estar no espaço público, Se alguém, teve coragem de tirar a vida de quem ele dizia que amava, então essa figura deve ser automaticamente encarcerada, porque nós estamos a falar da justiça. Muitas das vezes, quando se toca em figuras como esta, muitas das vezes essas figuras são protegidas por ser militar, essa figura deve ou não ser julgado, como uma pessoa comum, Poderia ser julgado como uma pessoa comum ou como um militar, ou no tribunal militar. Para mim, esta figura não pode haver privilégios algum, não deve ter privilégios algum para essas figuras,
quando não é um indivíduo, não é, comete esse tipo de crime, essa pessoa automaticamente deve ser julgada como uma pessoa comum, uma pessoa, não é, igual a todos, não é? Isto também é um debate que está a ser feito no Brasil, mas a juíza, não é, a Lúcia, não é, já disse, porque ele cometeu crime esse de feminicídio, então ele deve, não é, está-se a debater também esse lado de que, que ele deve ser, não é, deve ser julgado em tribunal leste militar, mas a juíza já deu a sua palavra, não é, quem julga, não é, são os juízes, não os militares. Então é nesse contexto, não é, ao meu ver, não é, ao meu ver também esse indivíduo deve ser, não é, criminalizado, deve ser julgado como uma pessoa qualquer. Se ele soubesse que era uma figura, não é, de respeito, que representa uma instituição, porque ele ao mesmo tempo também sujou aqui a instituição, esta figura, não é, deve responder de igual modo como uma pessoa comum, não é? Ser retirado a patente, ser-lhe retirado todas essas responsabilidades e cumprir cadeia de tal modo como um criminoso, porque é um criminoso. Nós não podemos privilegiar essas figuras, não é? Nós não devemos passar a mão na cabeça a essas figuras por ser militar. Por ser militar quer dizer cometer um crime público, não é? Violência doméstica, feminicídio, não é? Mais abuso, não é? Agressão sexual, abuso sexual, não é? E que, não é, essa pessoa tem que achar que deve ser recebido como um rei. Não, ele deve ser criminalizado, deve ser julgado, não é, como uma pessoa qualquer e perder de igual modo a sua patente, porque nós estamos a falar de um crime, não é, cometido por alguém que veste uma farda, mas nós não podemos confundir, por ser essa figura, não é, uma pessoa que veste essa farda, nós não podemos achar que essas figuras devem sair por ali, fazerem tudo mais alguma coisa e ninguém os diz nada, ou que a lei simplesmente se despe das suas responsabilidades. Aqui nós estamos a falar de feminicídio. Eu poderia hoje, pensei muito em falar sobre esse tema, né? Fiquei a martelar muito a minha cabeça, por isso é que eu publiquei só apenas aí a fotografia, não é, partilhando e pedindo opinião às pessoas, o que é que vocês têm a dizer com relação a esse crime cometido por um militar, não é? Eu fiquei a martelar muito, mas hoje já vou estar um bocadito assim sossegada, porque este é um assunto que estava a me martelar tanto quanto aquele da senhora que foi agredida dentro de uma maternidade, não é? E hoje vou ficar mais ou menos um bocadito em paz, né? Porque são assuntos esses que me fazem confusão, ainda mais quando se trata de tirarem a vida de uma pessoa. Nós estamos a falar de crimes esses que têm sido banalizados. Nós não podemos normalizar a violência doméstica, né? De tal modo, quando eu venho cá falar sobre a violência doméstica, não está só a ser baseado sobre os temas esse ou o tema esse do Brasil. Nós estamos a falar sobre a violência doméstica, não é, em todo o mundo. Nós estamos a falar do feminicídio. E o Brasil tem sido um país, não é, um país onde, não é, tem havido muito mais crime, não é, contra a mulher, que é o feminicídio, violência doméstica, não é? É um país, não é, onde até então temos instituições essas que defendem a mulher. Porque não começamos a atuar, ou porque não começarem a atuar antes de chegarem até, não é, a perdermos vida de alguém. Como, por exemplo, quando a primeira denúncia, quando é feita, automaticamente esses indivíduos deveriam ser enquadrados, sim. Não é a vítima a ser retirada logo de casa, não. São esses indivíduos que deveriam ser retirados de casa e estar em um lugar para recuperação, como, por exemplo, não é, consultas essas com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, não é? Estes indivíduos precisam de tratamento. Uma pessoa que se acha dono do outro, uma pessoa que se acha no direito de tirar a vida do outro, quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa não está preparada para, não é, estar a público
não é, ou frequentarem o mesmo espaço com pessoas essas saudáveis, porque uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, até o ponto de chegar, de tirar a vida de alguém, é porque não está bem psicologicamente. Então, essa pessoa precisa ser retirada de imediato, não é? Para então, não é, ser levado por algum espaço para então ser tratado, não é? Não, eu estou bem, eu me sinto muito bem, eu não preciso de um psicólogo. Quem vai para o psicólogo é maluco. Quem vai para o psicólogo muitas das vezes não é maluco, porque já tem havido ali sinais que muitas das vezes certos indivíduos vão deixando, né? Que tem algumas confusões ali ou perturbações ali que carecem de um profissional, né? Não importa a posição em que a pessoa se encontra, não é? Não importa a posição ou a patente em que essa pessoa... Quando nós falamos sobre a patente, não é? Eu consigo chegar também aqui para o outro lado da Angola. Muitos desses senhores que cometem esses crimes em Angola com patentes, violência sexual, abuso sexual, né? Pedofilia, não é? Muitas das vezes ocupam grandes cargos, estão em grandes instituições públicas, não é? Onde muitas das vezes deveriam, não é? Se dar o respeito como figura essa, não é, que protege, não é, a sociedade. E são essas mesmas figuras que cometem esses crimes hediondos, não é? São crimes esses absurdos, não é? Quando alguém, não é, tira a vida de uma pessoa até que partilhou a vida, não é? Partilhou, não importa se partilhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é? É claro que essa pessoa estava ali como, quer dizer, não é? Mostra-se claramente que este senhor, não é, tinha alguns problemas sérios, não é? Do amor e já passou por doença, obsessão, não é? Obsessão, o controlo, não é? Muitas das vezes isso acontece. Essa simulação que esse indivíduo fez, não é? Usando da sua arma, não é? Simulando, não é? Simulando aqui, não é? Que a própria esposa segurou a arma dele para, não é? Isto, não é? Isto só mostra claramente que ele foi planejando isso, né? O indivíduo foi, teve muito tempo para preparar ali o espaço, até chamar as autoridades para salvarem a vida da mulher, né? Ainda teve coragem de ir tomar banho, simular que teve no banho. Ele premeditou tudo isso, né? Porque ele sabia exatamente o que ele queria fazer, ou o que o mesmo estava a fazer, porque ele sabia exatamente que poderia contar com seu amigo desembargador, né? Poderia contar com os seus subordinados, mas graças a Deus dentro desse, não é, deste núcleo dos subordinados, teve alguém que mostrou claramente que ele estava ali para fazer o seu trabalho, né? Não se deixou intimidar mesmo com a presença do desembargador. Então é nesse contexto, muitas das vezes esses militares usam das suas amizades, não é, dentro das instituições para então esconderem certos crimes. De tal modo, também quando nós falamos aqui na Praça essa Portuguesa, muitas das vezes tivemos ali situações essas onde desembargadores, juízes, não é, teriam cometido crimes esses contra suas esposas, né? E usavam e abusavam, não é, da sua posição para poder intimidar tanto quanto a família da mulher, tanto quanto, não é, a sociedade. E é nestes casos, será que essas figuras estão preparadas para estarem nesses sítios? É claro que não estão preparados, não é? Por isso é que dentro das instituições deveria haver psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, não é? E muitas das vezes essas instituições falham nesse contexto, não é? Acompanhar a dinâmica do trabalho dos funcionários. E quando eu falo sobre o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, não é só nas instituições essas, como, por exemplo, instituições essas militares, instituições essas escolares, instituições essas de saúde, e por aí lá vai, não é?
E muitas das vezes é o próprio Estado que falha nessa situação. Então vamos prestar bem atenção. A violência doméstica não pode ser, não é, normalizado, não é? A violência doméstica deve se tratar de igual modo, não é? Para que as pessoas sejam protegidas. Não é proteger um agressor, não é proteger um violador, como muitas das vezes tem tentado. Tanto quanto nos partidos políticos, há partidos políticos que estão cheios de pedófilos, abusadores, criminosos, da ponta até os pés, não é? E são esses que também dizem que trarão a mudança. Então vamos lá prestar bem atenção que tipo de promessa essas pessoas trazem, né? Como é que nós devemos combater, não é, essas ações de protegerem os agressores, porque quem sai a ganhar aqui é o agressor. Muitas das vezes o agressor mantém no mesmo sítio, não é? Mantém a mesma rotina, não é? E a vítima acaba por mudar toda a rotina. Eu agora pergunto a esses senhores, quanto à questão, não é, da morte desta senhora. Ela deixou uma filha, né? Esta filha, por sua vez, também teria, não é, acompanhado aqui várias situações. Como é que fica essa criança, né? Como é que fica essa criança? Não, o coronel, não, deve tirarem automaticamente esse privilégio, não é, desse indivíduo. Esse indivíduo não pode achar que sai por ali, não é, cada relacionamento que passa, abusa, não é, comete crimes e acha que deve ficar impune, não é? Se a filha vem com esse relato de que o pai dela é perigosíssimo, é porque a filha também acompanhou um bocadinho ali, não é, a vivência entre ele e a mãe, não é, até o ponto do pai controlar o relacionamento da filha por a filha ser lésbica, porque não gosto, não é? Perseguir a filha até mesmo chegar ao ponto de ameaçar tirar a vida da filha, porque eu meto a vida, consigo tirar a vida, porque ninguém vai me fazer nada. Então é claro que esse indivíduo precisa ser encarcerado, precisa ser tratado, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas ali. E é mais ou menos isso, não é? Doce ou normal? Batata. Tá cozer, não. Sim, mãe, batata doce ou rena. Rena. E são esses casos que nós não devemos deixar passar. A violência doméstica não pode se tornar simplesmente, não é, um crime não punível, não é? Quando nós falamos sobre instituições essas que defendem mulheres, não é? Eu sei que no Brasil temos a Maria da Penha, não? Mas a Maria da Penha deve, não é, novamente debaterem sobre esses assuntos para então alterarem, não é, endurecerem novamente esses crimes. Nós não podemos achar que devemos sair por ali, não é, tirar a vida como se fosse o dono da vida. Então, as vidas das mulheres importam. As mulheres devem ser vistas como um produto, não é? Um produto qualquer. As mulheres devem ser vistas como, não é, objeto sexual, como muitas das vezes ele teve atrás da mulher, não é? A seguir a mulher em todo lado, em serviço, não é? Em casa, não é? Ela também resolvia descer para ir deixar a filha, não é, na mão da mãe, também automaticamente essa mulher era controlada de tal forma, né? Então é nesse contexto, nós não podemos deixar com que as coisas venham a piorar, né? Nós temos que ser livres, né? Ser livre. Quando eu falo sobre ser livre, não é? É nesse contexto, não é? Nós temos que ir à vontade, não é? Nós sabemos exatamente como podemos nos controlar, como podemos nos comportar, não é? Essa ideia de que, não é, o marido, não é, a mulher saiu, não é,
há minutos dentro de casa, ele já está aí seguir a mulher, já está a telefonar mais de 50 vezes. Isso às vezes não é amor. Esta ideia às vezes de que, não é? Tem havido ali muitos relatos de mulheres que estão nas redes sociais, não é? E que os seus maridos também têm as suas redes sociais, os maridos, não é? Dão gosto ou uma coisa assim nos vídeos do outros, né? Eles não têm lá as mulheres dele no perfil, mas muitos desses exigem com que essas mulheres tenham os maridos, a fotografia colada da mulher e o marido no mesmo perfil, não é? Porque os homens costumam e não sei o quê, tu tens que mostrar que me amas, por isso é que tu tens que meter a minha foto no perfil, não é? E muitas das vezes a mulher acaba por não é, aceitar, não é? E quando nós olhamos na outra realidade, o homem a momento nenhum pega a foto dela e anexa no perfil dela. Por quê? Porque ele quer se apresentar também do mesmo modo como solteiro, como não tem ninguém, não é? Mas ele exige com que a mulher faça isso. Meta a minha fotografia. Se você não meter, é claro que tu não me amas. É claro que não faz sentido da gente viver. É claro, não é? Esses relatos, não é? Muitas das vezes eu acompanho ali em determinadas páginas e perfis e tudo mais alguma coisa. Então precisamos ter muita atenção aos sinais quando são dados, né? Quando são dados, né? Quanto a essa questão, não é? Este senhor não deve ser considerado mais coronel, deve automaticamente ser despido, ser retirado, não é? Todas essas patentes, não é? Deve sim ser tratado como uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, um criminoso qualquer, né? Esses privilégios que estão ali a tentar, não é? Tentar manipular, não é? Ele não pode se sentir o rei da Inglaterra, não é? Porque ele tirou a vida de alguém. Além de tirar a vida de alguém, não é? Vai tirar também o ambiente, não é? Da família. Essa criança que ficou, de quem é a responsabilidade? Né? É apenas uma criança. Por causa, não é, de imbecis, não é? A criança ficou sem mãe. Por causa de um doente, a mãe ficou, ou a criança ficou sem mãe. Nesse contexto, nós estamos a falar da violência doméstica. Ela até que é militar, deveria ser julgado no tribunal militar. Que tribunal militar? Cometeu crime militar? Cometeu crime militar? Ou cometeu um crime público? Uma coisa é se ele teria tido, ou tivesse cometido um crime, não é, de ordem militar. Outra coisa, ele cometeu um crime público, violência doméstica, não é, abuso sexual, não é, agressão sexual, não é, e de tal modo, não é, o feminicídio tirou a vida de alguém. Ele não deve ser tratado como um militar, ele deve ser tratado como uma pessoa qualquer, porque ele não cometeu um crime de guerra. Então não deve ser julgado, não é, em tribunal militar. E eu estou de acordo com aquilo que, não é, a doutora juíza Lúcia disse, não é? O facto dele usar uma farda militar não lhe dá o direito de ser julgado, não é, em tribunal militar, porque ele cometeu um crime público, ele cometeu um crime, não é, de feminicídio contra a mulher. Então vamos lá prestar bem atenção. Esse privilégio, até tirar a vida de alguém também, as pessoas também devem ser privilegiadas. De tal modo esse meu desabafo, esse meu parecer deve servir para todos aqueles, não é, militares que cometem esses crimes. Não devem ser condenados, não devem ser julgados no tribunal militar. Eles cometeram crimes como estes. Como, por exemplo, aqueles militares ali que têm violado, não é, crianças, adolescentes em Angola, devem automaticamente ser julgados. Não é serem protegidos por serem militares, não. Senão vamos sujar a imagem, não é, se essa situação vir de
fora nós vamos sujar a instituição. Vocês estarão a sujar a instituição com figuras como estas, que desrespeitam, não é, a própria instituição. Sendo uma figura máxima, não é, deveria se respeitar, deveria se posicionar, deveria proteger. Esta ideia de quererem, não é, proteger o privilegiado, não é, porque tem a patente, porque é o coronel militar, não é? É mais ou menos isso, não é? Isso deve ser de igual modo como uma pessoa qualquer cometeu crime público, feminicídio contra a mulher, não é? Contra a mulher, feminicídio. Então vamos lá prestar bem atenção. Esse senhor não deve ser julgado como um militar ou como um coronel ou um general ou não deve ser de igual modo, não é, criminalizado como um qualquer. Do mesmo modo que os outros criminosos têm sido julgados, não é, posto em cadeias essas públicas lotadas, é do mesmo modo que ele também deve sentir essa adrenalina, ser recebido, não é, pelos outros presos, ter mais ou menos a mesma, não é, ser recebido ali, ser dado as bofetadazinhas quentes, não é, dentro da cadeia, como de tal modo está também a adrenalina apertada, a receber também aquelas marmitas, aquelas comidas mal feitas. É aí onde ele deve estar. Porque ele, se quisesse ser tratado com privilégio, não estaria a cometer esses crimes. De tal modo, não é, de tal modo, esta minha fala vai para todos aqueles que cometem crime de violência doméstica, abuso sexual, não é, agressão sexual, não é, feminicídio, seja ele coronel, comandante, juízes, advogados ou não, devem de igual modo serem tratados da mesma forma como uma figura normal. Então você tem a vida de alguém que quer ser tratado como lorde, quer ser tratado por... Senhor, esta ideia de que não é o privilégio, não é privilégio. Está errado. Quem comete um crime como este deve estar preparado para estar numa cadeia comum. Deve estar preparado para ser tratado de igual modo como uma pessoa qualquer. Não deve, a momento nenhum, levar ou esperar ter um privilégio, entrar numa cadeia, não é? Ou com plasma, ar-condicionado, boa cama, boa comida, não é? Com internet, não, ele tem que ir ali sofrer de igual modo como os outros criminosos, não é? Como os criminosos, para ele aprender, não é? Para ele aprender a sentir na mesma pele, né? E ele deve ser tratado sim também como um criminoso, porque um criminoso tirou a vida de alguém. Ai não, por ser militar vamos tratar ele como militar, ou no tribunal deve ser tratado sim como uma pessoa qualquer. Por isso é que eu gosto de acompanhar muito, não é, o posicionamento da juíza, daquela juíza. Nós não devemos achar que por ser um militar, não é um militar de patente alta, ser tratado como... Não é? Aqui sim a juíza teve sim um posicionamento, não é, correto. É alguém que tirou a vida de alguém. Não podemos permitir, não podemos aceitar que quando, não é, uma figura como esta comete um crime, não é, deve ter privilégio. Quer dizer, olha, vamos lhe meter aqui como é que se diz? Vamos lhe meter aqui uma seda e vai ficar em casa uns dias ele ser coronel. Não, ele fica lá para sentir a mesma adrenalina que os outros sentem.
Ele tem que sentir adrenalina na hora de comer, na hora de tomar banho, né? Na hora de dormir. Ele tem que sentir a mesma adrenalina do espaço, não é, onde ele dorme. Se antes teve o privilégio de ter uma cama vasta, não é, tomar banho a hora que bem entender, ele também deve automaticamente ir para ali sentir a mesma adrenalina, porque ele até então já está de igual modo, não é, como os outros são tratados. Bandido, o lugar do bandido é na cadeia. Lugar de criminoso é no mesmo sítio que outros criminosos, para ver se ele consegue aprender. E é mais ou menos isso. Eu vou estar aqui, não é? Vou estar aqui com vários temas, não é? Sem medo, sem tabus, sem preconceito, sem pudor. Eu vou estar aqui, não é? Não importa, não é, se os crimes são cometidos no Brasil e nos Estados Unidos da América e por aí fora, Alemanha, França, Inglaterra. Eu vou estar aqui, por isso eu teria dito que eu vou estar a trazer vários formatos de, né, ainda mais quando se trata, não é, quando se trata da sociedade. Então esse também é o nosso, não é, é o nosso posicionamento. Devemos todos nós, não é, não só se focar num só, mas é trazer aqui, não é, outras formas de falar sobre esses crimes, para que então nós possamos também elucidar, não é, as famílias, né? Se porventura tiveres a passar por essa situação, ou se porventura uma dos parentes familiares não é, tiver se deparado com isso, denuncie. Não tenha medo que os teus filhos ou que a tua filha perca os bens ou o status social, né? E muitas das vezes também a família acaba por ser conivente, né? Por causa da ambição essa do status social, os ambientes, a família acaba por, não é, fazer com que a própria vítima se sente, não é, se sente perdida, não é, muitas das vezes dentro de esses relacionamentos tóxicos, né? Ai, não, ela até não é, ela até não tem essa aparência dela, não diz isso. Eles estão sempre com caras, eles são simpáticos com todo, mas alguma coisa prestativa em todo lado e por aí fora. Não dão sinal que são grandes perigosos, não é? Grandes bandidos exterminados de vida, não é? Eles não dão esse sinal. Ah, não, ela é que eu, todos os dias que ele passa aqui, ele cumprimenta, não é? Todos os dias, não é? Ele bate a minha porta, olá, vizinha, tudo bem? Nesse contexto, a simpatia está sempre fora de casa. Em casa vira o general. Ele esquece-se que esse papel de general deveria fazer lá no quartel ou lá onde, né? E acaba por transportar também, não é, esse lado dele de general dentro de casa. Pelo visto, ele estava a ver a mulher em casa, quer dizer, já que a mulher subordinada dele na instituição, ele também transportava esse papel dele, quer dizer, a minha mulher aqui, ele tem que ser a minha subordinada e eu tenho que ser o coronel dela. É isso que muitos desses senhores pensam. Quem sabe eu vou estar aqui com muitos outros temas, não é? Quem sabe, não é? Olhando pela realidade também muitos ali, esses senhores, não é? Essa não é, o tal pastor agrediu aquela mulher, não é? Nós não podemos facilitar, achar que um pastor deve de igual modo chegar também nas redes sociais, ou um profeta de igual modo deve chegar aqui. Profetas falsos, fracassados, não é? Miseráveis, não é? Chega aqui também nas redes sociais, também falar vagina, o rabo dela e por aí fora falar tudo isso. Deveriam estar presos todos que estão aí. E ainda tem canais que trazem essas pessoas de tal forma a achar que estão a tratar bem as mulheres. Porque ela não conseguiu levar a sério o que eu estou a dizer, por isso está a duvidar do meu trabalho. Não, deveriam estar presos.
alguns que estão aqui em Portugal devem ser denunciados aqui. Alguns aqui que se dizem o que profetas, pastores, deveriam ser denunciados. Muitos são bandidos. E as pessoas aplaudem, as pessoas estão desesperadas em busca de bens material, riqueza, não é? Amor, felicidade, marido, não é? Vocês sabem onde é que as vossas vidas já têm sido levadas? Então é nesse contexto. Usarem e abusarem da inocência, não é? Das pessoas para poderem catapultar, não é? De todas as formas. E é mais ou menos isso, não se esqueçam, continuem deste lado. Estarei aqui mais amanhã, sábado, não é? Domingo também estarei aqui todos os dias, às 8, 30, 19 horas estarei aqui para, então, não é? Trazer aqui diferenciados temas. Nós estamos aqui nas redes sociais para alertar a sociedade, não é? Não para emburrecer a sociedade, não é? Não se esqueçam disso. Por um minuto estarão a salvar vidas. Estou a falar no contexto esse de doarem por causa esta, não é, de sangue, doarem sangue, que é importante. Nós estamos a falar de uma patologia essa rara. E não se esqueçam também, né, por um minuto também estarão a salvar vidas. Estou a dizer, né, naquele momento em que às vezes recebemos uma chamada desesperada de alguém que precisa de socorro, pede socorro, não é? Nesse um instante, num segundo, você estará a salvar vidas. Não é? Nós estamos a falar nesse contexto, violência doméstica, sexual, não é? E por aí fora, não é? Não se esqueça de atender aquela chamada, mesmo no momento esse inapropriado. Você não sabe o quanto você poderá salvar vidas. Um bem-aja para todos vocês, um até já, que aqui também é um espaço para o amor. Bem-aja.